Touro, existe algo no seu mapa que está prestes a mudar a forma como você enxerga o dinheiro, e talvez você ainda não tenha percebido o quanto isso pode transformar tudo. Quando a Terra passa por uma estação de seca prolongada, as raízes das árvores mais antigas não morrem. Elas simplesmente vão mais fundo, buscando água onde ninguém mais consegue enxergar. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Touro, a sua relação com o dinheiro, com a segurança, com aquilo que você construiu ao longo de tantos anos, está passando por uma transformação silenciosa. Como um rio que muda de curso debaixo da terra antes de aparecer na superfície com mais força do que nunca. Você pode estar sentindo que algo precisa ser diferente, que as velhas formas de pensar sobre prosperidade já não cabem mais na pessoa que você está se tornando. E isso não é fraqueza, isso é a natureza pedindo para você crescer mais uma vez, porque a árvore que para de buscar novas fontes de nutrição é a primeira a cair quando a tempestade chega. E você, Touro, não nasceu para cair, nasceu para fincar raízes tão profundas que nenhum vento consiga arrancar o que você plantou. Caminho 1. A primeira mudança de mentalidade que pode abrir caminhos na sua vida financeira é parar de acreditar que estabilidade significa ficar parado no mesmo lugar para sempre. Touro, você é um signo de terra, e a terra é firme. Mas a terra também se move, os continentes viajam, os vales se transformam em montanhas ao longo do tempo. E a verdadeira estabilidade não vem de se agarrar ao que já foi, vem de ter confiança suficiente para se adaptar sem perder a sua essência. Pense numa árvore centenária que você admira. Ela não cresceu recusando a chuva ou o vento. Ela cresceu porque soube absorver cada estação e usar aquilo como alimento. O dinheiro funciona da mesma forma na sua vida agora. Ele está pedindo que você olhe para novas possibilidades sem abandonar aquilo que te dá segurança. Talvez seja hora de considerar que o que parecia arriscado há 10 anos atrás hoje pode ser exatamente o terreno fértil que você precisa. Não porque o mundo mudou ao seu redor, mas porque você mudou por dentro. E quando a pessoa muda, o que ela atrai também muda. A estabilidade verdadeira é como a água do rio. Ela parece calma na superfície, mas por baixo está sempre em movimento, sempre buscando o melhor caminho, sempre encontrando uma forma de seguir em frente. E você, Touro, está pronto para deixar a sua prosperidade fluir dessa mesma maneira, com firmeza e com coragem ao mesmo tempo. Caminho 2. Existe uma crença antiga que muitos taurinos carregam sem perceber. A ideia de que guardar é sempre mais seguro do que investir em si mesmo. E entenda, guardar é sábio, guardar é prudente, mas quando guardar se transforma em medo de usar, aí o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma prisão. Imagine um fazendeiro que tem as melhores sementes da região, mas por medo de perder, ele nunca planta. Ele guarda as sementes numa caixa, protege com todo o cuidado do mundo, mas enquanto as sementes ficam guardadas, a terra fica vazia, e a colheita nunca chega. Essa mudança de mentalidade é sobre entender que o dinheiro precisa circular para crescer, não de forma irresponsável, não jogando tudo ao vento, mas com sabedoria, com intenção, como quem planta sabendo que a chuva vai chegar porque já estudou o céu. Você passou anos construindo uma base sólida, e essa base não vai desaparecer porque você decidiu usar parte do que guardou para criar algo novo, seja um projeto, seja uma experiência que alimenta a sua alma, seja um investimento que pode render frutos que você ainda nem imagina. A árvore que dá os melhores frutos é aquela que recebeu água na hora certa, e às vezes. Touro, regar o seu próprio crescimento é o investimento mais inteligente que você pode fazer. Não é gasto, é plantio, e todo plantio feito com consciência tem a sua estação de colheita. Caminho 3. A terceira mudança que pode transformar a sua relação com o dinheiro é entender que o seu valor não está naquilo que você acumulou, está naquilo que você é capaz de criar. Touro, ao longo da vida, você aprendeu a medir a segurança pelo que tem, pela conta no banco, pelos bens, pelo que pode tocar e contar. E isso faz parte da sua natureza. Você gosta do que é real, do que é concreto, do que pode segurar nas mãos. Mas existe uma riqueza invisível que você carrega e que vale mais do que qualquer número numa tela. É a sua capacidade de construir, de transformar o simples em algo valioso, de olhar para um terreno vazio e enxergar um jardim. Quando você muda o foco do que tem para o que pode criar, algo extraordinário acontece, o medo diminui, porque você percebe que mesmo que perdesse tudo amanhã, teria dentro de si tudo o que é necessário para reconstruir, como a floresta que renasce depois do incêndio, não porque alguém plantou novas sementes, mas porque as raízes estavam vivas debaixo da terra, esperando o momento certo para brotar novamente. Essa mentalidade é libertadora, ela tira o peso dos ombros, permite que você respire mais fundo, e quando você respira mais fundo, pensa com mais clareza, e quando pensa com mais clareza, toma decisões financeiras melhores, mais alinhadas com quem você realmente é agora. Não com quem você era há 20 anos atrás. Caminho 4. Muitos taurinos cresceram ouvindo que dinheiro é assunto difícil,
que falar sobre dinheiro é coisa delicada, que pessoas boas não se preocupam tanto com dinheiro, e essas frases, por mais inocentes que pareçam, plantaram sementes de culpa que cresceram junto com vocês. Essa é uma mudança de mentalidade essencial, entender que querer prosperidade não é ganância, é respeito pela própria vida. Pense na natureza mais uma vez. Quando a primavera chega, as flores não pedem desculpa por florescer, elas simplesmente abrem, recebem o sol, mostram as suas cores, e ao fazer isso, alimentam as abelhas, que alimentam outras plantas, que alimentam o mundo inteiro. A prosperidade funciona assim. Quando você próspera de verdade, você não tira de ninguém, você cria um ciclo que beneficia todos ao seu redor, os seus filhos, os seus netos, as pessoas que dependem da sua sabedoria e da sua generosidade. Tirar essa culpa do peito é como remover uma pedra que estava bloqueando a nascente de um rio. De repente, a água começa a correr, limpa, fresca, abundante, e tudo ao redor começa a reviver. Você merece prosperar. Touro, não porque fez tudo certo a vida inteira, mas porque está aqui, respirando, disposto a aprender, disposto a mudar, e isso por si só já é uma forma de riqueza que muita gente nunca vai conhecer. Permita que o dinheiro seja um aliado na sua jornada, não um fantasma que te assusta no escuro. Ele é uma ferramenta, e nas suas mãos, pode ser uma ferramenta de construção extraordinária. Caminho 5. A quinta mudança de mentalidade envolve algo que poucos falam: a relação entre paciência e prosperidade. Touro, você é naturalmente paciente, isso é um dos seus maiores dons, mas existe uma diferença enorme entre paciência que constrói e paciência que paralisa. A paciência que constrói é como a do agricultor que planta, rega, cuida, e espera a estação certa sabendo que fez tudo o que podia. A paciência que paralisa é como a de alguém que senta na beira do rio esperando que um peixe pule dentro da sua mão, sem lançar a linha, sem preparar a isca, sem fazer o mínimo necessário. Muitas vezes, a vida financeira fica estagnada não porque faltou oportunidade, mas porque a espera se transformou em inércia, e a inércia se disfarçou de prudência. Reconhecer isso não é fácil, exige honestidade consigo mesmo, exige olhar no espelho e perguntar: eu estou sendo paciente ou estou sendo medroso? Eu estou esperando o momento certo ou estou evitando qualquer momento? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é como a poda que a árvore precisa para crescer mais forte. Cortar o que não serve mais dói um pouco, mas abre espaço para galhos novos, mais firmes, mais cheios de vida. A sua paciência é um tesouro. Touro, mas quando combinada com ação, com movimento, com decisões tomadas a partir da sabedoria que você já tem, ela se transforma numa força imparável, como a maré que sobe devagar, mas que ninguém consegue segurar. Caminho 6. Existe um medo que mora silenciosamente no coração de muitos taurinos, o medo de que se abrir mão do controle, tudo vai desmoronar, e essa necessidade de controlar cada detalhe da vida financeira pode parecer segurança, mas muitas vezes é uma gaiola dourada. Pense no vento. Você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas do barco. Pode escolher quando sair do porto e quando ficar ancorado. Pode ler os sinais do céu e tomar decisões com base no que observa. Isso é diferente de tentar segurar o vento com as mãos, que é exatamente o que acontece quando a necessidade de controle se torna obsessão. Essa mudança de mentalidade é sobre aprender a confiar no processo, confiar que você fez o suficiente para estar seguro, confiar que a sua experiência de vida é um patrimônio que nenhum mercado pode tirar, confiar que mesmo quando as coisas não saem exatamente como planejou, existe uma inteligência maior organizando os acontecimentos de uma forma que ainda não consegue ver completamente. O jardineiro planta a semente, rega a terra, mas não fica puxando a muda para cima para que ela cresça mais rápido. Ele confia na terra, confia no sol, confia no tempo, e a planta cresce, não porque ele controlou cada molécula de água, mas porque criou as condições certas e depois deixou a natureza fazer a parte dela. É assim que a abundância funciona. Touro, você cria as condições, faz o seu melhor, e depois permite que a vida faça o resto. Essa permissão é a chave que abre portas que o controle jamais conseguiria abrir. Caminho 7. Outra mentalidade que pode estar bloqueando a sua prosperidade é a comparação. Touro, ao longo dos anos, é natural olhar para os lados e pensar que outras pessoas conseguiram mais, construíram mais, acumularam mais. E esse pensamento é como um veneno lento, não mata de uma vez, mas vai enfraquecendo a sua confiança gota a gota. Cada pessoa tem o seu próprio solo, o seu próprio clima, a sua própria estação de colheita. Comparar a sua jornada financeira com a de outra pessoa é como comparar uma mangueira com um pinheiro. Os dois são árvores magníficas, mas crescem em tempos diferentes, em terras diferentes, sob sóis diferentes. A mangueira não olha para o pinheiro e se sente fracassada porque não cresce em terras frias. Ela simplesmente é o que é. Dá os frutos que pode dar, e esses frutos alimentam quem precisa deles.
Quando você para de se comparar, uma energia nova se liberta. De repente, consegue enxergar o que tem com gratidão em vez de ver o que falta com amargura. E a gratidão, por mais simples que pareça, é um dos maiores imãs de prosperidade que existem. Pessoas gratas tomam decisões melhores, porque não estão agindo a partir da escassez, estão agindo a partir da abundância que já reconhecem na própria vida. Olhe ao seu redor agora, pense no que construiu, no que viveu, nas pessoas que tocou, nas mãos que segurou. Isso tem um valor que nenhuma cifra pode medir, e quando você reconhece esse valor, o dinheiro começa a fluir de formas que antes pareciam impossíveis, porque a energia mudou, e quando a energia muda, tudo muda. Caminho 8. A oitava mudança de mentalidade é talvez a mais simples, mas a mais poderosa. É a decisão de parar de se punir pelos erros financeiros do passado. Touro. Todos nós tomamos decisões que gostaríamos de desfazer, um investimento que não deu certo, uma compra que não fazia sentido, uma oportunidade que deixamos passar por medo ou por orgulho. E carregar esses arrependimentos é como caminhar com pedras nos bolsos. Cada passo fica mais pesado, cada decisão nova carrega o peso das anteriores. E isso impede que você ande com a leveza que precisa para seguir em frente. A natureza não se pune. Quando o rio encontra uma pedra no caminho, ele não para lamentar, ele contorna, encontra outro caminho, e continua fluindo, às vezes com mais força do que antes, porque o obstáculo criou uma pressão que acelerou o movimento. Os seus erros financeiros do passado não definem quem você é hoje, eles são as pedras que o rio encontrou, e cada vez que você contornou uma delas, ficou mais sábio, mais forte, mais preparado para o que vem pela frente. Perdoar a si mesmo não é fingir que os erros não aconteceram, é reconhecer que eles fizeram parte da sua formação, que sem eles, você não teria a sabedoria que tem agora. Solte essas pedras. Touro, deixe os bolsos vazios, sinta a leveza de caminhar sem o peso do que já passou, porque quando você se perdoa, a energia que gastava se punindo se transforma em energia criativa, e é essa energia criativa que atrai as melhores oportunidades, como a chuva que vem depois da seca, renovando tudo o que parecia perdido. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Caminho 9. Existe uma verdade que poucas pessoas dizem em voz alta, e é que o dinheiro responde à energia que você carrega quando pensa nele. Touro. Se toda vez que você pensa em dinheiro sente aperto no peito, preocupação, ansiedade, essa energia se torna uma barreira invisível entre você e a prosperidade que busca. É como tentar atrair pássaros para o seu jardim enquanto grita e agita os braços. Por mais bonitas que sejam as flores, os pássaros vão embora porque sentem a tensão. Essa mudança de mentalidade é sobre transformar a forma como você se sente quando o assunto é dinheiro, não ignorando as preocupações reais, mas parando de alimentar o medo com pensamentos repetitivos que não levam a lugar nenhum. Quando um agricultor olha para o céu nublado, ele não entra em pânico pensando que nunca mais vai chover, ele sabe que as estações mudam, que depois da nuvem vem o sol, que depois da seca vem a chuva, e essa confiança calma é o que permite que ele continue trabalhando mesmo quando o horizonte parece cinza. Comece a perceber como seu corpo reage quando pensa em contas, em gastos, em economia, se o seu estômago aperta, se os ombros sobem, se a respiração fica curta. Esses são sinais de que a sua relação com o dinheiro precisa de cura. E essa cura começa na mente, na forma como você conversa consigo mesmo sobre o assunto. Troque o pensamento de que nunca é suficiente pelo pensamento de que sempre encontrou um caminho, porque isso é verdade. Touro, olhe para trás e veja. Quantas vezes você achou que não ia conseguir, e conseguiu? Quantas tempestades atravessou, e está aqui, de pé, respirando, mais forte do que imagina. Caminho 10. A 10ª mudança de mentalidade tem a ver com generosidade, e pode parecer contraditório falar em dar quando o tema é receber mais, mas a natureza nos ensina que tudo funciona em ciclos. A árvore que dá mais frutos é justamente a que espalha mais sementes, e as sementes que ela espalha criam novas árvores que um dia vão dar sombra e alimento para quem precisar. Touro, a generosidade não esvazia, ela multiplica. Mas precisa ser uma generosidade inteligente, não aquela que dá até ficar sem nada, mas aquela que compartilha a partir da abundância, que sabe que dar uma maçã não significa ficar sem a macieira. Quando você pratica a generosidade consciente, algo dentro de você se expande, o medo de não ter o suficiente diminui, porque percebe que quanto mais compartilha, mais a vida encontra formas de repor. É como a fonte que nunca seca justamente porque não para de fluir, a água parada apodrece, a água que corre se renova constantemente.
Talvez essa mudança de mentalidade seja sobre reconhecer que você já tem mais do que suficiente para compartilhar, não necessariamente dinheiro, pode ser tempo, pode ser conhecimento, pode ser presença, pode ser aquela palavra certa na hora certa que muda o dia de alguém. Tudo isso é riqueza, e quando você circula essa riqueza, o universo reconhece em você um canal aberto, alguém por onde a abundância pode passar, e aquilo que passa por você inevitavelmente deixa algo para trás, como o rio que ao passar pelas terras férteis deposita nutrientes que fazem a próxima colheita ser ainda maior. Caminho 11. Muitos taurinos aprenderam que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que a pessoa forte resolve tudo sozinha, que depender de alguém é perder a dignidade, e essa mentalidade, por mais que venha de um lugar de orgulho legítimo, pode ser um dos maiores obstáculos financeiros da sua vida. Nenhuma árvore cresce sozinha, ela precisa do sol, da chuva, do solo, dos fungos que vivem nas raízes e trazem nutrientes de longe, de insetos que polinizam as flores, de pássaros que espalham as sementes. A árvore mais majestosa da floresta é também a mais conectada, a que tem a maior rede invisível de apoio debaixo da terra. Pedir ajuda financeira não significa pedir dinheiro, significa buscar orientação, conversar com quem entende, procurar informação, aceitar um conselho de alguém que já passou pelo mesmo caminho. É como o viajante que para e pergunta a direção em vez de ficar andando em círculos por orgulho. Chegar ao destino importa mais do que provar que sabe o caminho de cor. Essa mudança pode parecer pequena, mas o impacto é enorme. Quando você abre espaço para receber ajuda, descobre soluções que sozinho levaria anos para encontrar, descobre que existem pessoas dispostas a contribuir com a sua jornada, descobre que a vulnerabilidade não é o oposto da força, é o complemento dela, como a raiz que precisa ser macia para penetrar o solo duro, e ao penetrar, sustenta o tronco mais pesado contra o vento mais forte. Abrir a mão para receber não diminui ninguém. Touro, engrandece. Porque mostra que você é sábio o suficiente para reconhecer que ninguém constrói nada grande verdadeiramente sozinho. Caminho 12. A 12ª mudança está ligada ao tempo, e especificamente à forma como você enxerga o tempo que ainda tem pela frente. Touro, existe uma mentalidade traiçoeira que diz que depois de certa idade, já não vale mais a pena começar nada novo, que o trem já passou, que a estação de plantar ficou para trás, e essa mentalidade é uma das maiores mentiras que alguém pode contar a si mesmo. Olhe para a natureza e me diga, existe prazo para uma semente brotar? Existe uma data limite para a primavera chegar? O bambu chinês passa 5 anos debaixo da terra, sem mostrar nada na superfície, e então, em questão de semanas, cresce mais de 20 metros. Quem olhava de fora achava que nada estava acontecendo, mas debaixo da terra, as raízes estavam se espalhando, se fortalecendo, se preparando para uma explosão de crescimento que ninguém esperava. Você pode estar nessa fase agora. Touro, os 5 anos debaixo da terra podem ser os anos que você sentiu que nada estava mudando, mas tudo estava mudando, cada experiência, cada lição, cada erro, cada acerto, tudo isso foi raiz, e agora, se você permitir, é a hora de crescer para cima, rápido, forte, visível. Não existe velho demais para plantar uma árvore, porque a árvore que você planta hoje dá sombra para quem você ama amanhã, e isso por si só já vale mais do que qualquer conta bancária. O tempo que você tem é exatamente o tempo que precisa, nem mais, nem menos. E a decisão de usar esse tempo com intenção e propósito é a mudança de mentalidade que separa quem vive de quem apenas sobrevive. Caminho 13. Outra mudança que pode transformar profundamente a sua vida financeira é a relação com o merecimento. Touro, quantas vezes você se privou de algo que podia ter? Não porque não tinha condições, mas porque no fundo sentia que não merecia. Esse sentimento é como uma erva daninha que cresce ao redor das raízes das plantas mais bonitas. Você não vê por fora, mas ela está lá, roubando nutrientes, impedindo o crescimento pleno. Merecer não é sobre ser perfeito, não é sobre ter feito tudo certo, não é sobre nunca ter errado. Merecer é sobre existir, é sobre estar vivo, é sobre ter caminhado até aqui com todas as cicatrizes e mesmo assim continuar de pé. Quando a chuva cai, ela não escolhe regar apenas as flores mais bonitas e ignorar as que estão tortas ou machucadas. Ela rega todas por igual, porque a natureza entende que cada ser vivo merece nutrição simplesmente por existir. Essa é a mentalidade que pode mudar tudo para você. A compreensão profunda de que a prosperidade não é um prêmio que se ganha por bom comportamento. É um direito natural de quem participa da vida com o coração aberto. Permita-se desejar mais. Touro, permita-se receber sem culpa. Permita-se gastar com algo que traz alegria sem sentir que está fazendo algo errado, porque cada vez que você se permite receber o bem, envia uma mensagem ao universo de que está pronto para mais, e o universo, como um bom jardineiro, sempre rega com mais abundância as plantas que estão abertas para o sol.
Caminho 14. A 14ª mudança de mentalidade é sobre o que você diz a si mesmo todos os dias quando o assunto é dinheiro, as palavras que ninguém mais escuta, aquelas que vivem dentro da sua cabeça, repetidas tantas vezes que já se tornaram invisíveis. Touro, se todos os dias ao acordar a primeira coisa que pensa é que não vai dar, que está difícil, que o dinheiro nunca é suficiente, então está regando o solo com sal. E em solo salgado, nada floresce. Isso não é pensamento positivo vazio, não é fingir que os problemas não existem, é entender que a forma como você conversa consigo mesmo molda a realidade que experimenta. O agricultor que acredita que a terra é fértil cuida dela com mais dedicação do que aquele que acha que a terra é fraca. O primeiro planta com esperança, o segundo planta com dúvida, e a diferença na colheita é enorme, não porque a terra mudou, mas porque a energia de quem planta mudou. Comece a prestar atenção nas frases que repete dentro da sua mente. Toda vez que perceber um pensamento de escassez, substitua por um pensamento de possibilidade, não de fantasia, de possibilidade real. Baseada no que você já superou, no que já construiu, no que já provou ser capaz de fazer. A mente é como um jardim. Touro, se você não escolhe o que plantar nela, as ervas daninhas crescem sozinhas, mas se todos os dias, com paciência e intenção, você planta um pensamento de abundância, rega com gratidão, e arranca a erva da dúvida antes que ela crie raiz, em poucas semanas, o jardim inteiro se transforma, e com ele, transforma-se a sua vida financeira de maneiras que hoje podem parecer impossíveis. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 15. A 15ª mudança está conectada com a forma como você lida com a incerteza. Touro, o seu signo ama a previsibilidade, ama saber o que vem pela frente, ama ter os pés firmes no chão, e essa qualidade é maravilhosa quando se trata de construir algo sólido, mas pode se tornar uma armadilha quando impede que você caminhe por trilhas que ainda não foram mapeadas. As maiores oportunidades financeiras da vida raramente vêm com manual de instruções. Elas aparecem como sementes desconhecidas que alguém coloca na sua mão, e você precisa decidir se planta sem saber exatamente o que vai nascer, ou se recusa porque não reconhece a espécie. O navegador que só aceita viajar quando o mar está completamente calmo nunca descobre terras novas, e a vida está oferecendo a você terras novas agora, territórios de possibilidade que exigem uma dose de coragem que talvez você não sabia que tinha. Aceitar a incerteza não significa ser imprudente, significa confiar que a mesma sabedoria que te trouxe até aqui é capaz de guiar os próximos passos mesmo quando o mapa não mostra o caminho completo. O pássaro que salta do galho não sabe exatamente para onde o vento vai levá-lo, mas confia nas asas, e é essa confiança que transforma a queda num voo. Você tem asas. Touro, construídas por décadas de experiência, de aprendizado, de quedas e recomeços, e agora é o momento de confiar nelas, de saltar sabendo que mesmo que o vento mude de direção, você tem força suficiente para ajustar o curso e encontrar um lugar ainda melhor do que aquele que imaginava. Caminho 16. Outra mentalidade que pode estar limitando a sua prosperidade sem que perceba é a crença de que o conforto é o destino final. Touro, você trabalhou a vida inteira para chegar a um lugar de conforto, e merece estar confortável. Ninguém está dizendo o contrário, mas existe uma diferença entre o conforto que sustenta e o conforto que adormece. A lagoa de águas calmas é bonita, tranquila, convidativa, mas se a água não se renova, se não há entrada nem saída, com o tempo ela estagna, perde oxigênio, e o que antes era refúgio se torna um lugar onde nada mais cresce. O crescimento financeiro exige movimento, exige que de vez em quando você saia da sombra confortável e caminhe sob o sol, não para sofrer, mas para descobrir que existe uma outra sombra mais adiante, maior, mais fresca, com frutos que só amadurecem naquela parte específica do caminho. Talvez a mudança que precisa acontecer agora não seja radical. Não precisa virar a vida de cabeça para baixo, às vezes é um passo pequeno, uma conversa que estava adiando, uma pesquisa que nunca fez, uma porta que viu de longe mas nunca se aproximou para verificar se estava aberta. O desconforto temporário do crescimento é como a dor nos músculos depois de um exercício que faz bem, incomoda por um momento, mas é sinal de que algo está ficando mais forte, e você, Touro, está pronto para ficar mais forte financeiramente. Basta aceitar que o caminho até lá exige alguns passos fora da zona onde tudo já é conhecido. Caminho 17. A 17ª mudança de mentalidade está ligada à forma como você recebe. Sim, recebe. Porque muitos taurinos são extraordinários em dar, em cuidar, em garantir que todos ao redor estejam bem, mas quando chega a hora de receber, travam, diminuem, desviam. Como se receber fosse tirar algo de alguém.
Pense no oceano. Ele recebe todos os rios do mundo sem pedir desculpa, sem se sentir culpado, sem achar que está tomando a água de alguém, ele simplesmente recebe. E ao receber, cria o maior ecossistema do planeta, alimenta bilhões de seres, regula o clima da Terra inteira. O oceano não seria capaz de fazer nada disso se recusasse receber o que os rios trazem. Você pode estar recusando abundância sem perceber, toda vez que alguém oferece algo e você responde com o não precisava. Toda vez que uma oportunidade surge e você pensa que não é para mim, toda vez que o dinheiro chega e a primeira reação é guardar com medo em vez de agradecer com alegria. Esses são momentos em que está fechando a porta que a vida está tentando abrir. Aprender a receber é uma arte, e como toda arte, exige prática. Comece com coisas pequenas, aceite o elogio sem devolver, aceite a ajuda sem se justificar, aceite o presente sem calcular como vai retribuir, e aos poucos. Touro, vai perceber que quanto mais aberto você está para receber, mais a vida encontra formas de enviar. Como o vale que recebe a chuva e se transforma num campo verdejante sem fazer nenhum esforço além de estar ali, aberto, disponível, pronto. Caminho 18. Existe uma relação profunda entre a sua saúde e o seu dinheiro que muitos ignoram. E essa é a 18ª mudança de mentalidade que pode transformar tudo. Touro, o corpo é o terreno onde toda a sua vida acontece. Se o terreno está esgotado, nada que você plante vai crescer como deveria. Quando o corpo está cansado, a mente pensa com medo. E quando a mente pensa com medo, as decisões financeiras refletem esse medo. São conservadoras demais, ou impulsivas demais, nunca equilibradas. Como a árvore que cresce em solo fraco, torta para um lado, vulnerável ao primeiro vento forte. Investir na sua saúde é investir na sua prosperidade, não é gasto, é o investimento com o maior retorno que existe, porque um corpo que descansa bem, que se alimenta com cuidado, que se movimenta com regularidade, produz uma mente clara. E uma mente clara é o maior patrimônio que qualquer pessoa pode ter. Pense assim: de que adianta acumular riqueza se não tem energia para aproveitar? De que serve a conta cheia se as noites são de insônia e os dias são de cansaço? A natureza nos ensina que a terra precisa de descanso para ser produtiva. O agricultor sábio deixa o campo descansar por uma estação, e na estação seguinte, a colheita é o dobro. O seu corpo funciona da mesma forma. Ele precisa de pausas, de cuidado, de atenção, e quando recebe isso, retribui com clareza mental, com disposição. Com uma vitalidade que atrai oportunidades porque as pessoas percebem, sentem, se aproximam de quem transmite saúde e equilíbrio. Cuide do terreno primeiro. Touro, e tudo o que plantar nele vai crescer com uma força que vai surpreender até você mesmo. Caminho 19. A 19ª mudança tem a ver com o legado, não no sentido de testamento ou herança, mas no sentido mais profundo da palavra. O que você quer deixar para trás quando partir, que marca quer imprimir no mundo. Touro, quando o dinheiro se conecta a um propósito maior do que simplesmente pagar contas e sobreviver, ele ganha uma energia completamente diferente. É como a diferença entre a água parada num balde e a água que corre num rio em direção ao mar. A mesma substância, mas com um destino, com um movimento, com um motivo para existir. Talvez o seu propósito seja garantir que os seus netos tenham oportunidades que você não teve. Talvez seja criar algo que ajude a sua comunidade. Talvez seja simplesmente viver os seus dias com a tranquilidade de saber que não deixou nada importante por fazer, seja qual for. Quando você conecta o dinheiro a esse propósito, a motivação muda, o esforço fica mais leve, os obstáculos ficam menores, porque não está mais fazendo isso só por si, está fazendo por algo que vai além de você. A árvore mais antiga da floresta não vive só para si mesma, ela dá sombra, cria habitat, produz oxigênio, alimenta o solo quando as folhas caem, e quando finalmente um dia ela cai, o seu tronco se transforma em lar para centenas de criaturas, e os seus nutrientes alimentam as árvores jovens ao redor. Nada se perde, tudo se transforma. E o dinheiro que você ganha com propósito se transforma em legado que continua vivo muito depois de você, não como números numa conta, mas como impacto real na vida de pessoas reais. E esse é o tipo de riqueza que nenhuma crise pode tirar. Caminho 20. A 20ª e última mudança de mentalidade é a mais importante de todas, e é surpreendentemente simples. É a decisão, apenas a decisão, de que a partir de agora, as coisas vão ser diferentes. Touro, você pode ler 1000 livros sobre prosperidade, assistir 1000 vídeos, ouvir 1000 conselhos, mas nada muda até que você decida que vai mudar. E essa decisão não precisa ser dramática, não precisa ser anunciada para o mundo, não precisa vir acompanhada de um plano perfeito, precisa apenas ser real. Genuína, sentida no peito como a certeza de que o sol vai nascer amanhã. A semente não faz uma reunião com as outras sementes para decidir se vai brotar, ela simplesmente brota. Porque essa é a sua natureza, e a sua natureza. Touro, é construir, é prosperar.
É transformar o que toca em algo valioso. A decisão é o primeiro raio de sol que toca a semente debaixo da terra. Sem ele, nada começa. Com ele, tudo se torna possível. Você chegou até aqui ouvindo cada uma dessas 20 mudanças de mentalidade, e o fato de ter ficado até agora já diz muito sobre quem você é. Diz que está pronto. Diz que algo dentro de você reconhece que existe mais abundância, mais possibilidade, mais vida financeira do que a que experimentou até agora. E essa centelha de reconhecimento é tudo o que a natureza precisa para iniciar o processo de transformação. Como a primeira gota de chuva que toca a terra seca, parece pouca coisa, mas é o começo de tudo, e esse começo, Touro, é agora. Você ouviu 20 mudanças de mentalidade que podem abrir caminhos financeiros na sua vida. Touro, e cada uma delas é como uma semente diferente plantada no mesmo jardim. Algumas vão brotar mais rápido, outras vão demorar um pouco mais, mas todas carregam a promessa de uma colheita que pode transformar não apenas a sua conta bancária, mas a forma como você se sente ao acordar todos os dias. Lembre-se de que a terra mais fértil do mundo é aquela que foi cuidada com paciência e intenção, e você, com toda a sabedoria que carrega, com toda a força que demonstrou ao longo de uma vida inteira, é o jardineiro mais capaz que esse terreno poderia ter. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. E começar é mais fácil do que parece quando você tem a direção certa. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.